O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes na terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados remanescentes, aqui na Paróquia Perpétua do Socorro, os que não estão bêbados, trêbados, não se perderam no churrasco do dia de hoje, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, o Evangelho, ele é palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. Podemos dizer que ele é a palavra de Deus porque está no Evangelho, mas ele não é a palavra de Deus porque ele não traz em si um conteúdo principal. No sentido de que ele fala das consequências da palavra, mas não a palavra em si. Jesus fala do reino de Deus. Na verdade, é a grande missão de Jesus é falar do reino de Deus. E por isso a gente tem que voltar várias vezes para poder explicar o que é esse reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Cristo. É aquilo que Deus, quando pensou o ser humano e o mundo, é isto. Só que pelo pecado foi desvirtuado. O reino de Deus é o sonho de Deus. E esse reino de Deus, nós sabemos que ele não é geográfico, não se nasce. Não é suíço, não é brasileiro, não é ninguém, não deu para ninguém, né? Não é francês. O reino de Deus não se nasce pelo sangue, não é de sangue. O reino de Deus, ele é de pertença, ele vem pelo Espírito, e tudo começa pelo batismo. O santo batismo é a porta de entrada. Falar nisso, hoje de manhã batizamos 31 crianças, misericórdia, nessa pia aqui. É a porta de entrada para o reino de Deus. O reino de Deus é um estado de vida, é uma forma de ser, que é o próprio Cristo, é buscar ser cada vez mais Ele. E ele compara, então, como posso comparar o reino de Deus? E aí vem, o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Aqui ele está falando como é esse reino. Então, como ele acontece? A semente, sabemos que é a palavra de Deus. É alguém que espalha a semente. Quem é esse alguém? Se formos olhar um pouquinho antes do Evangelho de hoje, vai estar lá a parábola do semeador. Mas aqui ele fala em alguém. E esse alguém são todos os anunciadores do reino de Deus, da palavra de Jesus Cristo.
Eu estou aqui agora anunciando a palavra ou as consequências dela. Um catequista, um pai de família, uma mãe e assim por diante, todos nós somos chamados a espalhar. O reino de Deus é como alguém que espalha a semente. E olha que interessante, olha o tempo de Deus e o tempo nosso. Diz que quando espalha a semente, o agricultor, o papel do agricultor nada mais é do que semear a semente. Vez ou outra ele vai dar uma aragem, joga um pouquinho de água quando não chove. Depois ele faz o quê? Nada. Nada. A semente por si só, ela vai se abrindo, morre, nasce as primeiras folhas, começa a crescer, germinar e assim por diante. O homem não faz mais nada. Quando não mais, talvez uma poda, cuidar daqui, não deixar que ninguém não roube, nenhum veneno assim por diante, uma praga, nada. O que o agricultor, lógico, dá trabalho plantar, cuidar, lógico que dá, com certeza. Mas quem faz desenvolver é a própria natureza. E diz Jesus que o reino de Deus é isto. O que compete a nós, simplesmente espalhar a semente. Mais nada. O resto quem faz é Deus. E qual é a semente? Qual é o âmago da semente da palavra de Deus? Qual é a mensagem principal da palavra de Deus, de Jesus Cristo? Que é? Qual é? A Ave Maria, cheia de graça, amor. Por isso que eu falo que o evangelho não é evangelho, a palavra não é palavra. Porque hoje está falando das consequências desta palavra. A palavra que Jesus vem nos ensinar é amar, o amor. Por isso ele nos pede, compete a nós, o reino de Deus é como aquele que espalha. Só que tem um problema, a gente ama, espalha e espera ontem de ontem a colheita. Gente, o povo da roça, se bem que hoje com a tecnologia, com a ciência, tem acelerado tudo, né? Tem acelerado tudo. Eu não sei até que ponto essa aceleração está sendo bom para a humanidade. Eu tenho meus 2 pés atrás. Essas galinhas de granja, as galinhas caipira, umas que crescem em 3, 4 meses, 2 meses. E diz agora que com a greve dos caminhoneiros, disseram que abriu-se um espaço tão grande, muitas morreram, eles vão ter que colocar mais coisa, vender as miudinhas com preço grande, ou colocar mais coisas para poder crescer mais rápido. Eu não tenho dúvida que as nossas doenças estão passando por aí. Esse acelerar humano das colheitas e tudo mais. Deus não é assim. Deus é devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. Deus não que seja lento, lerdo, não. Deus é paciente. E ele diz que o reino de Deus é como aquele que semeia e que espera dia e noite e dia, vai fazer outras coisas e aos poucos a semente vai acontecendo. Jesus começou com 11 e aos poucos esses 11 se tornaram 72, que depois tornaram-se muito mais, e assim foi crescendo e chegou até nós. Deus é assim. Enquanto o homem quer resultado rápido, correndo, senão ele desiste. Muitos entram na igreja desesperados, porque, pai, eu não aguento mais, cansei de rezar para o marido, pelo filho, não sabe de quem, ou para a esposa, e parece que não muda nada, não muda. Parece que o povo não muda. Parece que eu estou fazendo coisas em vão. Calma. Compete a você fazer o quê? Espalhar amor. Quem vai fazer germinar e dar frutos é Ele, no tempo dele. O nosso papel simplesmente era espalhar. Agora, eu posso espalhar amor, ou eu posso espalhar muitas outras atividades, sentimentos, que pode talvez não fazer naquela pessoa crescer a graça do Pai. 2 exemplos que eu vou dar para vocês. Primeiro eu vi esse final de semana, foi ontem que me mostraram uma notinha de jornal, né? Não sei se viram lá do
do comentário do Galvão Bueno. Vocês viram? Eu custei entender, mas tudo bem, né? O que aconteceu no jogo de futebol agora na Copa do Mundo, parece? Um jogador, não sei de que time lá, ele estava impedido. Não é isso? Ele estava impedido. E ele mesmo falou, opa, chega, estou impedido. Ele poderia muito bem esperar o juiz. Ele mesmo disse, estou impedido, e parou de correr atrás da bola. Parece que o narrador teria dito, tinha que ser como brasileiro, tem que ir, deixa, se parar, parou, se não parar, não para. Se eles não verem, se não viu, você continua. Olha o brasileiro aí, gente. Vai que o juiz não vê. Olha o brasileiro aí, gente. Olha aí. E o cara, num pequeno gesto de ética, de compromisso, de respeito, parou. Ele evangelizou muito mais, sem microfone na boca, do que outro cagou tudo. Está vendo? Pequenos gestos. Outro exemplo. Um dia desse, você sabe que aqui na igreja tem uns pequeninos aqui em cima, que cuidam das crianças de 2 a 7 anos. 2 a 7. Uma mãe chega com um filhinho, já tinha mais do que 7 anos. Ela entra no elevador com o filho e diz, chora, chora. E finge que está chorando. Só assim a tia vai te acolher, porque você já passou da idade. Chora, chora, chora. Aí o bichinho lá, e começou a chorar, para que a equipe pudesse ficar sensibilizada, para a criança poder entrar para os pequeninos. Que coisa, né? O bichinho aprendeu então, desde cedo, a mentir, que era chorando que ele vai conseguir conquistar algumas coisas. Por isso eu vou na segunda parábola, que fala da mostarda, do grão de mostarda. Deus compara o reino de Deus ao grão de mostarda, ou seja, são pequenos gestos que transformam o mundo. Leva tempo. Pode ser que o meu pequeno gesto não vai mudar nada. Talvez lá o jogador pensou que o pequeno gesto dele, ele é natural. Mas olha como o gesto dele, sem falar nada, correu o Brasil inteiro. Chegou a todos os cantos. A gente acha que às vezes, por sermos pequenos, não temos grandes poderes nas mãos, não vamos mudar o mundo. Pelo contrário. Pode ser que o meu gesto agora, pequeno, não vai mudar o agora, mas vai ter consequências grandes depois, quando alguém vê, quando alguém participa, quando alguém fica sabendo. Quando um filho vê um pai, eu lembro daquela propaganda que tinha contra a pirataria. Vocês lembram aquela pirataria de copiar CD? Vocês sabem o que é CD, gente? Vocês acho que não sabem o que é CD não, né? Eu acho que eles não sabem o que é CD não. Quando tinha os CDs, a propaganda, que o pai copiava, né? Um monte de CD. E aí o filho chega em casa, pai, tirei 10 com a prova. Filho, colei, pai, copiei tudo do outro. Mas aí o pai briga com o filho, mas como você faz isso? Pai, o senhor também copia CD. O senhor está copiando CD, eu estou copiando também aqui. São pequenos gestos que vamos fazer criar um caráter, uma pessoa. E um ser humano, gente, para poder chegar à idade de intervir na vida da sociedade, leva tempo. Olha para aquele paciente, começou com um bebê, a gente educa 2, 10, 15, 20, 30 anos, para aí sim começar a dar frutos. Assim é o reino de Deus. Então não desista, persista nas nossas pequenas atividades. Deus é assim. Deus, Ele é lento, porque Ele espera o tempo certo. Não desista de continuar a ser bom, de semear, de ter atitudes boas. São pequenos gestos. E o nosso papel só basta para poder mudar o mundo, o Brasil. Só precisamos o quê? Semear amor. Agora não espere semear hoje e colher amanhã. Pai, não aguento mais. Eu perdoei, mas não dá. Não dá. Calma. Deus tem um tempo, uma hora, aquilo que foi plantado. A palavra de Deus é assim, gente. Ela entra em nós. Tem gente que vem para a igreja às vezes, ou não sei se é o seu caso hoje,
vem para a igreja assim, cansado, machucado, dolorido, com problemas e tudo, faz uma prece a Deus, e quando termina a missa, foi legal, mas continua aqui. A gente quer solução rápida. O mundo está tão veloz, e nós queremos que Deus seja veloz. E se Ele não oferece aquilo que eu peço, eu começo uma peregrinação religiosa para tudo é lado, até alguém oferecer e tirar aquela dor do meu peito. Reino de Deus não é assim não, gente. Reino de Deus é tempo. Tempo. Espere em Deus. Vai fazendo as suas atividades em Deus, dia após dia. E aí quando você menos percebe, algo que não foi você quem fez, brota ali dentro, a graça, os frutos, e você percebe que realmente foi necessário aquela atitude que você fez. Agora, se nós não plantarmos hoje, nós não iremos colher amanhã. Devemos aprender a plantar e ter paciência, a plantar realmente e espalhar amor, gente. É o papel, como padre, nossa missão, e a gente é observado, né? Vocês sabem, né? A gente é observado, um filho observa um pai, observa uma mãe, o padre é observado, misericórdia. Vocês não têm noção como tem um monte de gente olhando minha vida. Eles olham tudo, desde a minha vida internauta, a minha vida que seja, qualquer deslize, qualquer que seja, ou qualquer atitude, ah lá, o padre está vendo, sei lá, está vendo? É o tempo todo, somos observados. E o nosso papel é o quê? Mesmo que ele seja fraco, mas é o quê? Tentar nos esforçar para espalhar amor. E mesmo quando eu erro, o bonito de tudo é reconhecer que errou, pedir perdão e continuar. Isto, gente, isto é espalhar demais. Agora, se nós não espalharmos amor, quem irá espalhar? O reino de Deus precisa de alguém que espalhe. Deus só nos pede isso, mais nada, nada. Ele só está nos pedindo para amar. O resto deixa que Ele cuida e Ele há de fazer. Não queira fazer aquilo que compete a Deus. Nossa parte é somente essa, de acreditar nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, e tudo irá acontecer. Que Deus nos ajude, hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.